Livro do Jogador, Parte 1, Criando Personagens, Capítulo 4, Personalidade e Antecedente, Episódio 31, Acólito, Acolyte. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Sejam bem-vindos a mais um Regras do D&D 5e. Eu sou o Rafael47 e nesse episódio irei apresentar o que o livro do jogador do RPG Dungeons & Dragons 5ª edição diz sobre o antecedente Acólito, ou em inglês, Acolyte. Vamos ver! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br/rpgnext. Vamos lá, pessoal. Antes de eu começar a explicar detalhadamente cada um desses antecedentes, desses backgrounds nos episódios seguintes, primeiro eu vou descrever o que o livro do jogador do D&D 5ª edição explica sobre o que significam esses antecedentes, né? Então, se você abrir o livro na página 125 do Player's Handbook, o livro explica que um antecedente, basicamente, né, o passado do seu personagem, existe porque toda a história tem um início. E esses antecedentes desse seu personagem que você vai criar revela de onde eles vieram, como eles se tornaram aventureiros e qual é o lugar deles no mundo. Um guerreiro, por exemplo, pode ter sido um corajoso cavaleiro ou um soldado veterano. Um mago talvez tenha sido um sábio ou um artista. Um ladino talvez tenha participado de uma guilda de ladrões ou entreteve o público como um bufão. Então, escolher um antecedente nada mais é do que você ter pistas, ter dicas, informações sobre a identidade do seu personagem. O antecedente que você escolher para o seu personagem deve responder o que mudou. Por que ele parou de fazer algo referente a esse passado e começou a se aventurar? Aonde o seu personagem conseguiu recursos para comprar o equipamento inicial? Ou, caso ele tenha um antecedente que indique riqueza, por que ele não tem mais esses recursos? Como ele aprendeu as perícias, as habilidades que compõem a classe dele? O que o separa das pessoas ordinárias que compartilham do mesmo antecedente que ele? Então, o livro traz uma série de exemplos de antecedentes que vão considerar ao personagem algum benefício concreto, como, por exemplo, características, proficiências e idiomas, e também coisas que só vão refletir na interpretação, no roleplay dele. Bom, vocês se lembram da Tika e do Artemis? Aqueles dois guerreiros de exemplo do episódio anterior? Então o livro traz de novo um exemplo sobre os antecedentes desses dois personagens hipotéticos. Tika Wayland e Artemis Entreri passaram seus anos infantes como meninos de rua. Ter assumido mais tarde a carreira de garçonete não a mudou tanto assim. Então, ela escolheu o antecedente de órfão, recebendo proficiência nas perícias de Sleight of Hand, que é aquela habilidade de manusear as coisas com as mãos, e furtividade, e aprendendo a utilizar a ferramenta de ladrão. Artemis é melhor definido no antecedente criminoso, o que concede a ele perícias ou habilidades de enganação e furtividade, assim como a proficiência com ferramentas de ladrão e venenos. Então, como vocês podem ver, o background que você escolhe também vai te trazer essas características. Então vamos lá, sobre as proficiências, ou seja, o que o seu jogador tem mais habilidade, sabe utilizar e vai ganhar o bônus de proficiência do nível que ele estiver. Cada antecedente fornece a um personagem proficiência em 2 perícias. E em episódios futuros,
eu vou também detalhar melhor sobre como é que funciona, o que significa cada uma dessas perícias, cada uma dessas habilidades. Além disso, muitos antecedentes concedem ao seu personagem proficiência com uma ou mais ferramentas. As ferramentas e suas proficiências também serão detalhadas em episódios futuros. Caso o personagem venha a receber a mesma proficiência de duas fontes diferentes, ao invés disso ele pode escolher uma outra proficiência do mesmo tipo, ou habilidade ou ferramenta. Sobre os idiomas. Alguns antecedentes também permitem ao seu personagem aprender idiomas adicionais, além daqueles já concedidos pela raça dele. Sobre equipamento, cada antecedente fornece um conjunto inicial de equipamento. Se você utilizar a regra opcional do capítulo 5, que eu vou falar mais para frente, para comprar equipamento na construção de personagem, você não recebe o equipamento inicial fornecido pelo seu antecedente, porque, óbvio, você não vai acumular equipamentos no início da sua aventura. Sobre as características sugeridas, o antecedente contém sugestões de características pessoais baseadas no passado do seu personagem, e você pode selecionar uma dessas, jogar aleatoriamente ou usá-las para se inspirar em características que você mesmo criar. Por fim, antes de eu iniciar agora no antecedente acólito, mais um tópico aqui no livro, que é a parte de personalizar um antecedente. Ou seja, o livro explica que você pode, se você quiser, alterar um pouco algumas características de um antecedente para que ele se encaixe melhor no conceito do seu personagem ou de um cenário de campanha. Para personalizar um antecedente, você pode substituir uma característica por outra, escolha quaisquer duas perícias e escolha um total de 2 proficiências em ferramentas ou idiomas de outros antecedentes aqui exemplificados, que eu vou falar nos próximos episódios. Você também pode utilizar o equipamento do seu antecedente ou gastar seus recursos, como descrito no capítulo 5. Se você escolher a segunda opção, não poderá escolher nem menos os itens sugeridos da descrição de sua classe. Porque, não sei se vocês se lembram, mas quando você vai escolher uma classe, você tem aquela opção de construir um personagem de forma rápida. E aí ele já te traz equipamento, já te traz um pouco de dinheiro. Agora, se você quer construir um personagem escolhendo item a item, dedo a dedo, aí no capítulo 5 vai explicar melhor sobre isso e eu vou falar em episódios futuros. Finalmente, escolha 2 traços de personalidade, um ideal, um vínculo e um defeito. E se você não encontrar uma característica que bata com o que você deseja, converse com seu mestre para criar uma, certo? Então, vamos ver o acólito de uma vez por todas, porque aí a gente vai entender melhor o que representa cada tópico que eu citei até agora. Acólito. Então, o seu personagem viveu a serviço de um templo, de algum deus específico ou de um panteão de deuses. Ele age como um intermediário entre o reino divino e o reino dos mortais, realizando rituais e ofertando sacrifícios para conduzir cada vez mais pessoas a adorarem a divindade. O seu personagem não é necessariamente um clérigo. Realizar ritos sagrados não é a mesma coisa que canalizar poder divino. Então, basta você escolher um deus, um panteão de deuses, ou outro ser quase divino entre aqueles escritos no apêndice B do livro, ou outro especificado pelo mestre para detalhar a natureza do serviço religioso. Seu personagem foi um serviçal menor no templo, criado desde a infância para auxiliar os sacerdotes em ritos sagrados? Aí o livro ele traz algumas perguntas para você se perguntar, para que você possa criar o seu personagem com esse antecedente. Por acaso, o seu personagem foi um serviçal menor no templo, criado desde a infância para auxiliar os sacerdotes em ritos sagrados? Ou ele foi um alto sacerdote que repentinamente sentiu o chamado para servir seu Deus de uma maneira diferente? Talvez ele foi o líder de um pequeno culto não associado a templo algum, ou mesmo uma seita secreta que servia a uma entidade demoníaca que agora ele nega. Então tá aí, pessoal. Acólito é talvez o fanático religioso, é a pessoa que gosta de pregar, é a pessoa que tem esse contato com a religião muito maior do que qualquer outro antecedente. E quais são as proficiências em perícias, habilidades que esse antecedente traz? São 2, né? Intuição e religião, claro. Já sobre os idiomas, esse é legal. Você vai escolher 2 idiomas. Então, nesse caso, seu personagem vai saber mais 2 idiomas. Muito interessante isso. E o equipamento, um símbolo sagrado,
um presente dado quando seu personagem entrou no templo, por exemplo, um livro de preces ou uma conta de orações, 5 varetas de incenso, vestimentas, um conjunto de roupas comuns e uma algibeira contendo 15 moedas de ouro. Algibeira é um cinto com bolsinhas para poder colocar coisas. E qual é a característica que o acólito tem? É um que se chama abrigo dos fiéis. Como um acólito, o seu personagem detém o respeito daqueles que compartilham a fé dele, e ele pode realizar cerimônias de sua divindade. Ele e seus companheiros de aventura podem até receber cura e caridade de um templo, santuário ou outro posto da fé dele, embora devam fornecer quaisquer componentes materiais necessários para as magias realizadas. E aqueles que compartilham da religião do seu personagem vão custear, e apenas ao seu personagem, um estilo de vida modesto. Que na verdade o estilo de vida garante que o seu personagem tenha acesso a um tipo de comida, a um tipo de moradia. Isso geralmente quando ele está dentro de uma cidade, porque se ele estiver em aventura no meio de uma montanha, no meio de uma floresta, não faz sentido esse custo ser gasto com mordomias, porque não existe esse tipo de mordomia em aventuras externas, né? O que mais que tem aqui? O seu personagem também pode possuir laços com um templo específico devotado à divindade dele ou panteão e fixar residência nele. Pode ser o templo que ele está acostumado a servir, se ainda tiver boas relações com ele, por exemplo, ou um templo no qual ele encontrou um novo lar. Enquanto ele frequentar as redondezas desse templo, ele pode solicitar os sacerdotes para assisti-lo, desde que essa assistência não seja de forma alguma perigosa e que ele sempre esteja em uma boa relação com esse templo. Então, às vezes, está acontecendo alguma coisa na cidade que precisa abrigar pessoas que estão carentes, machucadas, então ele pode usar isso a favor. Então, o personagem pode ter acesso a esses templos, a esses locais religiosos e ter essa assistência. Sobre as características sugeridas, o livro traz o seguinte: acólitos são moldados pela sua existência em templos ou comunidades religiosas. Seu estudo da história e dogmas de sua fé e sua relação com os templos, santuários ou hierarquias afetam seus maneirismos e ideais. Seus defeitos podem ser uma hipocrisia oculta ou ideias hereges, ou um ideal ou vínculo visto como fanatismo. Então vamos ver quais são os traços de personalidade. Aqui tem uma tabela com 8 opções que você pode rolar um dado de 8 faces para poder pegar uma aleatória, ou você pode escolher uma de acordo com o que se encaixe melhor no seu personagem. Então vamos lá para o número 1. Eu idolatro um herói particular da minha fé e constantemente me refiro aos seus feitos e exemplo. Então imagina lá que ele fica sempre citando esse herói da fé dele, dizendo que por causa daquele herói as coisas foram feitas daquela forma. Mais ou menos igual falar assim, graças a Deus que isso foi feito assim, né? Mais ou menos isso. Número 2. Eu consigo encontrar semelhanças mesmo entre os inimigos mais violentos, com empatia e sempre trabalhando pela paz. É aquele que tenta enxergar o copo meio cheio, né? Mesmo diante de uma, barbaridade, ele tenta talvez se colocar no lugar daquele inimigo e tenta entender um pouco, às vezes, o comportamento para tentar trabalhar isso da forma mais racional possível. Número 3. Eu vejo presságios em cada evento e ação. Os deuses estão falando conosco. Nós apenas temos de ouvi-los. Então esse é para aquele que gosta de ver umas imagens refletidas no vidro, na espuma do banho, no desenho do café com espuma, esse tipo de coisa. Número 4. Nada pode abalar minha atitude otimista. Então temos aqui uma pessoa super otimista, que eu imagino soltar várias frases de otimismo mesmo diante de problemas terríveis. Seria legal também. Número 5. Eu cito corretamente ou não textos sagrados e provérbios em quase qualquer situação. Pô, esse seria também legal, né? Ah, como diria fulano de tal no versículo tal, é assim que se faz, lá. Então, também pode trazer até um teor de comédia para sua aventura. Número 6. Eu sou tolerante ou intolerante a qualquer outra fé e respeito ou condeno a adoração a outros deuses. Então imagina que são dois opostos, 880 aqui, né? Tolerante ou intolerante? Vai respeitar ou vai condenar? Então esses extremos também são interessantes de se jogar numa aventura. Número 7. Eu aprecio comida requintada, bebidas e a elite entre o alto escalão de meu templo. Uma vida dura me irrita.
tá aí uma pessoa mais requintada que talvez possa trazer problemas, talvez possa acabar sendo até meio mesquinho, mas o que pode gerar um conflito interessante para sua aventura. E número 8, eu passei tanto tempo no templo que possuo pouca prática em lidar com as pessoas mundo afora. Então também existe isso, né? Cara se sente estranho agora indo para a aventura porque não teve contato com isso e teve uma vida de mais luxo e agora deve sofrer ou ter dificuldade em se relacionar com o mundo lá fora. Então, lembrando que em traços de personalidade, o livro sugere que você escolha 2 para deixar ele mais completo, mas nada impeça que você possa escolher apenas um. Agora sobre o ideal, que você vai pegar um só, então a tabela tem menos opções, vai de 1 a 6, que você também pode rolar um dado de 6 faces para poder sortear, ou você pode escolher de acordo com a descrição de cada uma. Então vamos lá. O primeiro ideal aqui é sobre tradições. Tradição se chama. As tradições ancestrais de adoração e sacrifício devem ser preservadas e perpetradas. Perpetrada é tipo praticada. Esse ideal é interessante para aqueles personagens que têm um alinhamento, uma tendência leal, ou seja, lawful. Número 2, caridade. Eu sempre tento ajudar aqueles em necessidade, não importando o custo pessoal. Então, para quem tem um antecedente, um alinhamento bom, good. Número 3, mudança. Nós devemos ajudar a conduzir as mudanças que os deuses estão constantemente trabalhando para o mundo. Esse é para quem é caótico. Por quê? Porque você pode justificar qualquer mudança como sendo algo vindo dos deuses, né? Então justifica um caótico estar atuando aqui, porque quem cria as leis são os homens. Número 4, poder. Eu espero que um dia eu consiga chegar ao topo da hierarquia de minha religião. Esse também para quem é leal. Número 5, fé. Eu acredito que minha divindade guia minhas emoções. Eu tenho fé que, se eu trabalhar duro, coisas boas acontecerão. Também para quem é leal. E 6, aspiração. Eu busco ser digno da graça do meu Deus ao corresponder em minhas ações aos seus sentimentos. E aqui é para qualquer alinhamento ou qualquer tendência. Então, uma vez que você tenha escolhido um ideal para o seu personagem, aquilo que ele busca na vida dele, agora você também escolhe um vínculo. E a tabela também apresenta 6 vínculos, que você também pode rolar um dado de 6 faces. Começando com o primeiro, que é: eu morreria para recuperar uma relíquia ancestral de minha fé perdida há muito tempo. Ou seja, o seu personagem tem um vínculo, tem um bound com essa relíquia ancestral. E talvez ele encontre um dia, ou não. Isso que é interessante do bound, tem uma ligação, um vínculo. Número 2. Eu ainda terei minha vingança contra o templo corrupto que me acusou de heresia. Tá aí. Esse pode até ser uma justificativa do seu personagem ter virado aventureiro. Foi expulso ali da igreja, do templo, e aí foi acusado de herege e agora ele quer vingança. Número 3. Eu devo minha vida ao sacerdote que me acolheu quando meus pais morreram. Olha aí que legal. Às vezes esses sacerdotes estão em perigo e você deve a sua vida e saiu em aventura para poder salvá-los. Ou eles estão passando por uma necessidade, ou você fez alguma promessa e você deve isso a eles porque você foi acolhido quando criança e quando seus pais estavam mortos. Número 4. Tudo o que faço, faço pelo povo. Esse aí é um vínculo para quem quer ser um político. Brincadeira. É para quem tem essa ligação com as pessoas mais comum, né, do povo. Número 5. Eu farei qualquer coisa para proteger o templo que sirvo. Então, tá aí um personagem vinculado ao templo que ele serve. Número 6. Eu busco guardar um texto sagrado que meus inimigos dizem ser herético e tentam destruí-lo. Olha que legal, você pode estar transportando isso, tentando esconder esse texto sagrado de todo mundo. Ninguém sabe o que tem ali, vai saber, dá para criar uma aventura só com esse gancho inicial de vínculo, hein? E por fim, para a gente terminar o acólito, 6 defeitos para você poder escolher um. Número 1. Eu julgo os outros severamente e a mim mesmo mais ainda. Legal. Julgar os outros é algo que as pessoas fazem muito na internet. Ficaria até engraçado fazendo isso com um personagem numa partida de RPG, ou não, né? Número 2. Eu deposito muita confiança naqueles que detêm o poder na hierarquia de meu templo. Isso pode ser um problema, né? Você tem pessoas com bastante poder e pessoas apoiando esse poder de forma cega, depositando muita confiança. Isso é um defeito. Olha só que legal. Número 3. Minha devoção muitas vezes me cega perante aqueles que professam a fé do meu Deus. Basicamente é parecido com o número 2,
só que tem esse vínculo um pouco maior com questões de fé e religião ali, do Deus e tal. O que pode trazer também um problema grande para o seu personagem. Número 4. Meu pensamento é inflexível. Ou seja, ele não consegue se adaptar a novas formas de pensar e vai gerar, talvez, conflitos para o seu personagem. Número 5. Eu suspeito de estranhos e sempre espero o pior deles. Isso aqui também é legal, né? Se o seu personagem teve uma experiência na vida onde estranhos causaram um grande mal a ele ou pessoas que ele gostava muito, se preocupava, né? Ele acaba esperando sempre o pior. E número 6, depois de escolher um objetivo, eu fico obcecado em cumpri-lo, até mesmo em detrimento de qualquer outra coisa em minha vida. É aquela pessoa que não sabe recusar um desafio e tem que cumprir aquele desafio a todo custo. Pode até ser um toque, sabe? Olha... Duvido você conseguir arrumar esses 2 talheres à mesa de forma paralela. E o cara vai lá e tenta resolver aquilo, deixar sempre tudo muito arrumado. Enfim, defeitos aqui para você criar um personagem com uns 3 jeitos interessantes não faltam. E claro, você pode sempre criar novos traços de personalidade para o seu personagem, bem como ideais, vínculo e defeitos. E é isso, pessoal. Esse podcast é mais curto e os outros também serão, porque eu só quero me resumir a falar do background. Aí fica legal para você poder ouvir só aquele que te interessa. E claro, não deixe de acessar o nosso site rpgnext.com.br para acessar os nossos outros conteúdos, outros podcasts, textos e até o nosso canal no YouTube com vídeos, beleza? Se você estiver gostando desse livro, não deixe de acessar o nosso post e clicar lá no link de afiliado do Amazon para comprar e nos ajudar no nosso projeto. Não se esqueça que nós temos o nosso site no padrim.com.br/rpgnext, onde a gente tem várias metas de melhoria para o nosso projeto e várias recompensas para valores distintos. Claro que a partir de R$1 por mês você já pode nos ajudar, mas é interessante que você também veja alguns vídeos dos nossos Guerreiros do Bem, que é a nossa ação social de ajuda às pessoas necessitadas. Por fim, não perca o nosso próximo episódio, onde eu irei abordar sobre o antecedente charlatão ou charlatan. Beleza, pessoal? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.